Bom dia, alunos! Tudo bem com vocês? Vamos então dar início aí, né, a nossa semana 1 do PET 4. E o assunto desta semana é plano cartesiano, tá? Este assunto, gente, é um assunto bem tranquilo, tá? E gostaria que vocês, né, providenciassem para as próximas aulas a malha quadriculada ou papel quadriculado, que é bem mais fácil de trabalhar, né, no papel quadriculado do que na própria folha do caderno, porque o papel quadriculado ele já vem certinho aí, né, ou temos ou de meio centímetro ou de 1 centímetro, tanto faz, tá? Então, o importante é vocês usarem, né, as atividades, né, neste papel quadriculado. Caso você tenha dificuldade de encontrar o papel quadriculado, você pode usar, né, o seu caderno aí, mas a régua é fundamental, porque você vai ter que graduar aí, né, as retas, sempre mantendo a mesma unidade de medida, né? Aí no seu caderno você usa de 1 em 1 centímetro, ok? Tanto o eixo do X como o eixo do Y. Bem, agora então eu vou explicar, né, o que é o plano cartesiano. O plano cartesiano, ele é formado por duas retas, tá, numeradas, que se cruzam, né, perpendicularmente, e esse cruzamento é o ponto de origem, que nós chamamos aqui de zero. Então, você aqui pode observar que a reta vertical, né, esta que está em pé, é exatamente o Y, que nós chamamos de eixo das ordenadas, tá? E você pode observar que do cruzamento aqui para cima, nós temos os valores positivos de Y, certo? E do cruzamento para baixo, nós temos os valores negativos. Então, o Y é negativo para baixo e positivo para cima. A reta horizontal, né, é o X, que nós chamamos de eixo das abscissas. E o X, ele é positivo à direita aqui do cruzamento e é negativo à esquerda do cruzamento, tá? Então, as duas retas aqui, tanto o Y quanto o X, elas precisam ser numeradas. Por isso que eu disse para vocês que o papel quadriculado é importante, porque ele já está dividido aí ou de meio em meio ou de 1 em 1 centímetro. Então, a partir do momento que você traçar os eixos, né, você tem exatamente as numerações, né? 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3, né? No X, 1, 2, 3, no Y, menos 1, menos 2, menos 3. E a numeração aqui, né, das retas depende, né, dos pontos que nós temos para marcar. E o plano cartesiano, gente, ele possui 4 regiões, né? Porque as retas, ao se cortarem, vão formar 4 regiões. E essas regiões, elas são chamadas de quadrante. Então, aqui nós temos o primeiro quadrante, o segundo quadrante, o terceiro quadrante e o quarto quadrante, tá? Então, o primeiro quadrante aqui, os valores, né, de X são positivos e o de Y também são positivos. O segundo quadrante, os valores de X é negativo e Y é positivo. O terceiro quadrante, os valores de X é negativo, de Y também é negativo. E no quarto quadrante,
os valores de x é positivo e os valores de y é negativo. Então, a partir do momento que nós identificarmos, né, esses valores, tanto para x como para y, nós vamos então fazer a representação das coordenadas cartesianas. O que são as coordenadas cartesianas? São os pontos que nós marcamos no plano cartesiano. Ó, aqui foi marcado ponto A, ponto C, ponto D, ponto B, ponto E. Então, esses pontos nós chamamos de coordenadas cartesianas e eles são representados por pares ordenados. Então, pares ordenados, né? Par ordenado, o próprio nome já diz. Par, né? Nós temos que ter dois elementos. E ordenado, porque nós não podemos trocar aqui a ordem dos elementos. Que no par ordenado, o primeiro valor vai ser sempre x e o segundo valor vai ser sempre y. Aqui nós temos o par ordenado menos 3, 2, que está representando o ponto A. Aqui nós temos o ponto B, representado pelo par ordenado 2 e menos 3. Vocês vão observar, né, que são pontos diferentes. São coordenadas, né, cartesianas diferentes. Então, como que nós representamos essas coordenadas aqui no plano cartesiano? Então, ó, para x valendo menos 3, o x é negativo à esquerda e o y vale 2, então o y é positivo para cima. Então, nós vamos ao encontro, né? Pegamos aqui a régua direitinho, né? Fazemos exatamente esse procedimento, ó, x valendo menos 3. Então, você vai marcar aqui aonde está o menos 3, vai levantar uma linha pontilhada e vai até o valor do y que vale 2, né? Aí você pontilha novamente, né, o valor aqui do menos 2 e o encontro desses dois valores, né, é exatamente o ponto A, que é representado por menos 3 e 2. Então, esse ponto A, ele é chamado de coordenadas cartesianas. Ele está localizado aqui no segundo quadrante. Agora, vamos para a representação do ponto B. O x valendo 2. O x é positivo à direita. E o y valendo menos 3. O y, ele é negativo aqui para baixo. Então, você com a régua, né, faz a marcação, né, aqui. Vamos encontrar o valor do x2, né, com o valor do y, que vale menos 3. Esse encontro aqui representa, né, as coordenadas, né, do ponto B. Portanto, você pode observar que o ponto B aqui, ele está exatamente no quarto quadrante. Então, vocês observam que a ordem aqui dos elementos, né, tem uma alteração, né? Se a gente troca, ó, você verifica que a marcação, né, vai para outro quadrante, ó. Menos 3, 2, né, representando o ponto A, está no segundo quadrante. Depois, o par ordenado 2 e menos 3, representando o ponto B, vai estar no quarto quadrante. Então, a ordem dos elementos é importantíssima. Por isso, né, o nome par ordenado. Não podemos trocar a ordem dos elementos, tá? Depois, aqui no ponto C, nós temos o par ordenado 0, 3. Então, significa que o x vale 0. Então, o x é 0 aqui.
e o y vale 3, o y é positivo. Então, nós só vamos marcar aqui no eixo do y, aonde tem o valor 3. Então, toda vez que o valor do x for 0 e você só tiver o valor do y, esse ponto vai estar sempre no eixo do y. Então, o ponto C, ele não está em quadrante nenhum, ele está apenas no eixo do y. Depois nós temos o ponto D, né? Com o par ordenado 4, 0. Então, o x vale 4 e o y vale 0. Então, o y vale 0 aqui. Então, nós só vamos marcar aqui o valor do x, que vai estar aqui no eixo do x, no eixo das abscissas. Então, o ponto D também não está em quadrante nenhum. Ele está no eixo, né, do x, que nós chamamos de eixo das abscissas. E depois temos o ponto E, que é representado pelo par ordenado menos 2, menos 2. Então, o x vale menos 2. Então, o x está para a esquerda. O y também é negativo, ele está para baixo. Encontrando esses dois valores, nós vamos ter aqui, então, o ponto E, que é chamado de coordenada cartesiana. E esse ponto E aqui, ele está localizado no terceiro quadrante. Então, é desta forma que nós representamos, né, pontos no plano cartesiano, né? E mais uma vez aí, né, pedindo para vocês que usem, né, a malha quadriculada para facilitar, porque inclusive no PET, né, ele trouxe a malha quadriculada, ok, gente? Então, espero que vocês tenham entendido direitinho, né, plano cartesiano. Vocês deverão copiar a explicação aí no caderno, né, como fonte de consulta, ok?